mas eu estou dizendo que você tem que estar preparado, porque dependendo de quem você estiver tendo um relacionamento intencional para a evangelização, ou as pessoas que você estiver ensinando em uma perspectiva do evangelho, elas têm a sua história, elas têm a sua maneira de interpretar as coisas, elas têm o seu ponto de vista por conta de suas trajetórias, e a gente precisa estar preparado para responder essas pessoas. Então, vocês vão perceber um pouquinho na corrência do nosso curso, né, como a gente vai pensar a evangelização de uma maneira talvez diferente do que você estava acostumado. Eu não estou dizendo que é menos ou mais, eu estou dizendo simplesmente que talvez isso vai ser com um pouco mais de solidez e robustez do que às vezes a gente pensa, né? E para isso a gente vai ter um ponto de partida hoje, que é olhar para alguns textos bíblicos que colocam, né, uma perspectiva de evangelização e o que a gente pode pensar a respeito deles, tá bom? Antes de eu apresentar esses textos, eu deixei liberado já para vocês ontem aí os slides de hoje, então creio que vocês já tiveram acesso lá no Classroom, e aí eu vou até fazer o seguinte, hoje eu já vou liberar agora no final da nossa aula os slides da semana que vem, porque aí a gente vai falar um pouquinho mais de ênfase em discipulado, que a gente vai falar de modelos de evangelização, e eu não consigo pensar em evangelização ser um processo contínuo, então a gente vai trabalhar um pouco sobre discipulado, então a gente vai ter um conteúdo um pouco mais denso na semana que vem, então eu já vou liberar para vocês também os slides, porque assim vocês já conseguem ler, e no momento que vocês chegarem na aula semana que vem, vocês também já estão um pouquinho mais preparados e antenados sobre o assunto que a gente vai conversar. Antes de eu pedir para a gente ler alguns textos bíblicos e conversar sobre eles, deixa eu ouvir vocês, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, desde a aula passada, algo que você queria ter perguntado e não perguntou, ou sobre essa introdução, se você quiser fazer algum comentário ou quiser complementar alguma coisa, fique à vontade para fazê-lo aí nesses próximos instantes. Professor, achei interessante a frase que o senhor disse agora, que o senhor não consegue ver evangelização sem que seja um processo contínuo, né? Existem momentos, eu creio, é isso mesmo? Eu entendi direito? Quem está falando aqui? Deixa eu só achar, não estou te vendo. Misael. Misael, cadê você, Misael? Você está perdido aqui. Achei, você está aqui em cima agora, te achei. Isso. Então, o senhor tinha dito que não consegue ver evangelização sem que seja num processo contínuo, né? Mas o senhor fala isso, assim, devido ao fato de outras pessoas ajudarem também, né? Mais ou menos como disse Paulo, né? Um semeia, um planta, o outro rega, enfim, Deus é quem faz dar o fruto. É nesse sentido que o senhor diz de ser contínuo, não apenas por uma pessoa, mas por um processo, outras pessoas também nesse fator de evangelização? Eu acho que tem o aspecto nesse sentido de você ter, como eu falei semana passada, você estava semana passada com a gente, né? De uma coisa que liberta um pouco o nosso coração, é saber que isso, né, está dentro de um processo, e isso, né, vai tendo o complementar de participação de várias pessoas. Aí a gente pode até no outro dia trabalhar alguns aspectos teológicos a respeito disso, porque quando a gente fala disso, aquela questão do entendimento da regeneração, para algumas pessoas, ele é um processo que ele é pontual, então, assim, a gente precisa gastar um pouquinho mais para olhar que pensar, né, nisso não significa que não existe uma ação pontual do Espírito Santo, e que essa maneira como ele está trabalhando a partir de outras pessoas e situações, isso não está desmerecendo uma ação que seja efetiva do Espírito Santo. Então, esse é o ponto. E a outra coisa que eu falo que não consigo desassociar de evangelização, que tem a ver com ser apresentado continuamente ao Evangelho para que você possa refletir o caráter de Cristo a partir das suas atitudes, se tornando, então, um verdadeiro discípulo, porque uma coisa é você fazer a apresentação conceitual de algo. E se a gente entender que evangelização é fazer a apresentação conceitual de algo, ponto.
A gente simplesmente pode escrever ali as leis espirituais ou algum organograma que aponte para a salvação, e a gente pode dizer, fiz o meu papel, cumpri o meu papel de evangelização. Eu, sinceramente, não vejo dessa maneira. Eu vejo que a evangelização, né, ela é um ciclo que caminha para o apontamento do propósito de Deus para a pessoa, refletir o caráter de Cristo, ou seja, como diz Efésios 4:13, caminhar na direção da maturidade. E aí, eu não consigo pensar discipulado e evangelização como processos que eles são separados. Infelizmente, a igreja, ela trabalha muito isso. Ela trabalha, às vezes, a evangelização em uma perspectiva, aqui eu apresento o conceito, e discipulado, aqui eu preparo para a liderança. E eu não acho que evangelização é apresentar conceito, e não acho que discipulado é preparar para a liderança. Eu acho que existe um processo que está ligado com o evangelho, que nós trabalhamos, o doutor David Nicholas fala disso no livro dele, né, como essas duas coisas, elas coadunam juntas, né, a partir do evangelho, aquilo que nós comumente chamamos de evangelização, e aquilo que comumente chamamos de discipulado, elas são uma coisa que estão conectadas de tal maneira, por causa da mensagem do evangelho, que elas não podem ser separadas. Então, dentro desse entendimento, o que acontece? Esse caminhar contínuo que eu falei para vocês tem a ver com, à medida que nós vamos fomentando o evangelho, isso vai gerando um processo de conhecimento, de crescimento, de amadurecimento, até que a pessoa caminhe gradativamente na direção da maturidade cristã. Que é o objetivo principal que a gente está trabalhando dentro disso. E aí muda aquela ideia de, assim, endereço ao céu, porque a gente, às vezes, pensa em evangelização, eu vou garantir que a pessoa tem endereço no céu. O que aconteceu? Apresentei o evangelho para ela, no sentido de, mostrei para ela conceito, ela se rendeu, então, a isso aqui, porque agora ela entende que Jesus é Salvador, agora ela vai para o céu, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, acabou. Vocês vão ver daqui se eu não me engano, daqui 2 aulas, eu vou falar para vocês sobre o conteúdo do evangelho. E eu tenho uma perspectiva de conteúdo do evangelho que ela difere um pouco, talvez, daquilo que vocês estejam acostumados. Eu vou só adiantar um pouquinho, porque você fez a pergunta, mas a gente vai trabalhar isso mais a fundo lá na frente, porque quando a gente fala, né, de evangelho, a partir do seu conteúdo de uma maneira, né, mais completa, o que a gente pensa logicamente? Criação, não é assim que a gente faz a nossa conexão? Queda, redenção, alguns param aqui, né? Outros vão para uma outra linha, que, né, na sequência tem mais uma coisa, que seria o quê? Consumação. Consumação ou glorificação. O que dá a sensação é de quando você tem o efeito redentivo, ou seja, a compreensão da ação de Jesus por intermédio do mover do Espírito Santo, o próximo passo é, Maranata, hora vem Senhor Jesus, senta e espera. E aí você não tem, dentro desse movimento aqui, teoricamente, uma continuidade. E eu não acredito que a Bíblia nos ensina isso. Porque se a gente for olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai perceber que ao momento em que somos, né, feitos filhos de Deus, né, quando os nossos olhos são abertos, quando nós nos percebemos discípulos de Jesus, nós recebemos também o que a Bíblia chama de um ministério. Qual é o ministério que nós recebemos nesse momento? O ministério da reconciliação. Deus está, por intermédio de Cristo, reconciliando consigo o mundo. E ele nos chama, né, como agentes desse reino, para sermos embaixadores, para sermos aqueles que têm esse ministério da reconciliação. E essa reconciliação que Deus está fazendo com tudo, ela tem um efeito que ele abrange os aspectos da nossa vida pessoal, do nosso comportamento, da maneira como a gente lida com as outras pessoas, da maneira como a gente estrutura ou se estrutura na sociedade, antes de uma perspectiva efetiva de consumação. Porque não existe esse gap aqui,
eu estou aqui na redenção e agora pulou e agora é consumação. E o meio do caminho? E o meio do caminho? Esse meio do caminho tem a ver com reconciliação. É por isso que eu entendo que dentro da evangelização, se você tem esse entendimento, isso muda tudo. E como que a gente pensa isso? A gente pensa na perspectiva, né, de um povo chamado por Deus para viver isso dentro dessa lógica do evangelho, e isso faz toda a diferença se a gente começa a pensar isso. Isso faz toda a diferença na maneira como nós enxergamos, por exemplo, a nossa eclesiologia, como nós pensamos uma igreja local, porque se a gente ensina para a igreja local que o caminho do evangelho é criação, queda, redenção e consumação, na hora que você cobra dele qualquer outra coisa que está no meio do caminho entre a redenção e a consumação, mas você não explicou para ele que isso faz parte do escopo do evangelho, ele vai dizer para você que isso aí não é importante. Não faz sentido? Porque, mas o importante não é isso. Redenção e ir para o céu. E é isso que a gente muitas vezes ensina. Agora, eu não consigo biblicamente entender que a história redentiva, ela tem esse pulo, ela tem esse salto. Muito pelo contrário. Essas coisas, elas estão completamente conectadas. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais, vocês vão perceber um pouco dessa visão que eu tenho trazido e fomentado aí no seminário, mas a gente vai ter oportunidade para conversar e até para vocês colocarem aí a impressão de vocês em alguns momentos, com concordâncias e discordâncias, mas vocês vão entender o que eu tenho tentado trazer a partir dessa perspectiva, de fato, do que é a evangelização quando eu falo nessa questão de processo. E por que é fundamental a gente ter todo aquele entendimento que eu disse solidificado de uma base teológica, porque até a compreensão de uma teologia pactual, ela de uma teologia pactual, e eu acho muito engraçado, a gente ouve muita gente se colocando hoje como reformada, né? E eu tenho um pouco pé atrás, né? O cara pode até ter uma soteriologia reformada, porque ele crê na soberania de Deus e nos cânones de Dort, mas isso não significa que ele é reformado, né? Então, assim, me perdoe quem discorda de mim, mas, assim, eu tenho muito carinho pelos nossos irmãos batistas, mas dizer que batista é reformado, para mim, é um negócio que eu tenho muita dificuldade. Ele pode crer numa soteriologia reformada, mas se ele não tiver uma visão de uma teologia pactual muito bem estabelecida, no entendimento do processo da aliança e de que nós estamos dentro de uma grande e única história que conecta tudo isso, você vai ter uma série de modus operandi diferentes. Por exemplo, no caso dos batistas, por não crer nisso e no simbolismo e na associação da circuncisão e do batismo, eles batizam crianças. Esse é um exemplo. Mas existem vários outros exemplos que a gente pode pensar que podem acontecer. Se a gente caminha para uma perspectiva mais dispensacionalista, ao olhar, né, para a história redentiva, para a história do evangelho, o nosso modus operandi, comportamento de igreja, ele vai ser diferente. Então, a gente tem que entender isso como um todo. Mas, como eu disse, a gente vai ter um semestre para debruçar em aspectos teológicos, entender isso, discutir bastante isso, porque para mim, assim, é uma mudança de paradigma que precisa acontecer, porque enquanto essa mudança de paradigma não acontecer, eu vou começar a dizer que assim, a gente permanece ineficaz dentro de uma evangelização verdadeira, né, do que de fato é biblicamente a evangelização. E às vezes a gente fica iludido, como eu disse semana passada, levantando algumas plaquinhas de números. Não, eu converti 18 pessoas, porque eu preguei o evangelho para as pessoas e ela levantou a mão no apelo. Não tenho nada contra apelo, muito pelo contrário, mas não é disso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. Então, a gente precisa ter uma compreensão mais clara, né, do que é o evangelho, do que é a evangelização e aonde nós estamos conduzindo as pessoas. Faz sentido, Misael, para você? Faz sim, professor. Eu fiquei só na dúvida da questão de evangelização ser um processo contínuo, naquelas abordagens em que você não tem tempo para continuar explicando. Um exemplo, na opinião do senhor,
o que Filipe fez com o eunuco lá, de chegar e explicar o evangelho para ele de certa maneira, né? Foi uma evangelização? Não foi? Eu entendo que, se tiver tempo, a gente tem que tentar sempre ter essa questão, como o senhor falou, de prosseguir, continuar ensinando, né? Eu falo em questões assim que, para mim, não ficou tão claro na fala do senhor de anterior, nessa questão de não ter tempo, né? Excelente a sua pergunta, porque, para mim, Filipe, ele não tá no meio do processo. Ele está na ponta. Porque quando ele chega no eunuco, o que está acontecendo? Já está acontecendo. Né? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, já está acontecendo. Então, quando eu penso nessa questão do processo, então, às vezes você vai ser conduzido, como eu disse, em partes diferentes do processo. Isso não deve te inibir a dizer, eu não vou, porque eu não vou chegar ao final do processo. Não necessariamente. A gente pode ter exemplos de pessoas que trouxeram isso no meio, mas a gente tem exemplos na ponta. E, para mim, esse caso que você citou é um caso que ele é clássico nesse sentido. Há um movimento acontecendo. O eunuco, ele já tinha estado em Jerusalém. Ele não podia entrar no templo, ele deve ter ficado lá do lado de fora tentando entender o que acontecia. Ele ficou tão curioso que ele começou a se debruçar nas escrituras. Ele estava lendo o profeta Isaías. Então, existe um processo que ali existe uma ponta, né? Que aí a gente vai trazer aspectos teológicos para isso depois, mas ela vai e caminha, né, para essa compreensão mais clara, né, que é a ação efetiva do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava agindo antes, quando ele estava lendo a Bíblia? A gente vai dizer que não é uma ação se ele não estiver ali? Não, existe uma ação contínua que culminou, que foi, inclusive, o Espírito Santo, que no momento em que estava lendo a Bíblia, levou Filipe para lá. Então, é mais ou menos nessa direção. Espero que tenha ficado claro, tá bom? Pessoal, vamos lá, pedir ajuda de vocês. Aí eu já vou fazer o seguinte, espero que vocês estejam ou com Bíblia, ou mesmo computador e celular aí perto. Eu vou já pedir todas as referências, aí depois a gente já vai lendo, e aí a gente vai fazendo para não ficar interrompendo, pedindo para pessoas. Então, eu quero que alguém abra em Deuteronômio 4, versículos 6, 7 e 8. Abre aí o primeiro. Quem pode ser, para não ficar um monte de gente abrindo? Já está aqui, já está na mão aqui. Então, quem falou? André. O André, então, vai ler Deuteronômio 4, 6, 7 e 8. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Quem pode? Fala aí. Fala o nome. Pierre, joia. Aí agora vamos pegar alguns textos do Novo Testamento. Mateus 5, 14 e 16. Quem pode? Fala o nome aí. José Carlos. José Carlos. Joia. Mais um aí, depois do José Carlos. Lucas. Lucas, você vai ler Lucas, tá bom? Capítulo 15, 4 a 6. Alguém para ler 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. 1 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Quem pode ler? Hudson. Eu leio. Hudson. Joia. Alguém falou aí, queria ler também? Quem falou? Quem é o próximo nome? Eu, David. O David, você vai ler 2 Timóteo 2, 1 e 2, tá bom? Depois, se vocês tiverem dúvida, eu falo de novo aí os textos. Tenho mais 3 textos. Mais alguém aí? Eu posso Daniel. ler. Mateus. Daniel vai ler 2 Pedro 3, versículo 9. Mateus vai ler Colossenses 1, 28. Mais alguém? Luiz. Quem? Luiz vai ler Mateus 9, 35 a 38, tá bom? Esses textos tem lá nos slides que eu passei para vocês no Classroom, tá bom? Então, vamos lá. Deuteronômio 4, 6, 7 e 8. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho?
Quando eu disse para vocês que muda o entendimento, né, da nossa base teológica, se eu tenho um entendimento de uma aliança, né, que ela não se dá numa nova perspectiva, né, em um determinado momento, mas ela é uma completude de algo que está dentro de um processo. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vou encontrar referência para a evangelização. Você consegue perceber como isso muda? Porque eu estou olhando para um texto de Deuteronômio, que diz, olha, ele está falando de aspectos da lei. Ó, as pessoas vão passar por aqui, e o povo está no meio do caminho, elas vão olhar para esses princípios estabelecidos pela lei, coisas que podem nos parecer até absurdas, do tipo, ó, se você for fazer cocô, você vai enterrar o cocô, né? E aí a gente vai, pô, mas isso é evangelização? Dentro de uma perspectiva do todo, o que você está trazendo daqui? Existe esse texto de Deuteronômio que está dizendo, Deus está dando princípios sábios para o povo. Para quê? Para que esse povo seja uma referência, que no momento em que aquelas pessoas que estiverem com eles olharem e disserem, uau, por que esse povo se comporta dessa maneira? O apontamento, e Jesus vai renovar esse direcionamento, vocês lembram que Jesus fala exatamente isso, né? Eles vão olhar para suas boas obras, eles vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Então, o que a gente está vendo aqui é o que Jesus vai dizer novamente no seu ministério. Mas a gente tem referência, né, como um princípio de evangelização, lá no Antigo Testamento. E isso tem implicações práticas para a gente. Né? Ser referência no nosso tempo, o jeito que a gente se comporta nas redes sociais, ser referência no nosso trabalho, fazendo com excelência, fazendo tudo para a glória de Deus, isso não tem um aspecto que está dentro do escopo, repare, do processo da evangelização? Está, porque se a gente está falando de evangelização, é um processo que você faz, né, num conjunto de vida e palavras, né? Não é vida sem palavras, mas não é também palavras sem vida, é uma conexão, né, de você viver aquilo que você fala e falar aquilo que você vive. Então, a referência, ela é um princípio fundamental para a evangelização. E aí, na sequência, influenciar também. Gênesis 12, 1 a 3, esse também é um texto mais conhecido para se falar disso, né? Quando a gente tem um entendimento que igreja não começa no Novo Testamento. Quem pode ler Gênesis, está lá escalado para ler Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Uau, né? Eu acho que aquela ideia do Stan Lee, né, onde ele fala ali por meio do tio Ben Parker, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, se tornou a máxima do Homem-Aranha, eu tenho convicção que ele tirou isso lendo esse texto, né? Devia estar lá o Stan Lee fazendo a sua leitura devocional em Gênesis, né, e o Homem-Aranha nasce aí, porque não tem outra explicação. Para mim, esse é o texto de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou te abençoar, e aqueles que te abençoarem eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar, eu vou cuidar de você, vou derrubar a bênção sobre você, mas, né, por meio de você, as outras nações serão abençoadas. Né? Então, com esses poderes ou com essas bênçãos vem a responsabilidade de influenciar e de abençoar. Então, é um processo, né, de responsabilidade que o povo de Israel acaba abrindo mão e que muitas vezes nós abrimos mão por causa da nossa teologia mal feita, da nossa teologia que pula da redenção para a consumação. E aí a gente diz, pronto, eu sou discípulo de Jesus, tenho endereço no céu, agora eu vou sentar e esperar o céu. Opa, e a parte em que as outras nações da terra vão ser abençoadas por meio de nós? Se nós... Aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava trazendo para vocês, é exatamente essa ideia da influência, né? O que a gente vai permanecer vendo também no Novo Testamento. O primeiro texto, né, que eu destaquei é Jesus fazendo isso lá em Mateus 5, o texto que eu tinha pedido aí para vocês lerem. E aí eu vou falar sobre essa questão de Lucas 15, que é um entendimento de como pessoas dentro desse processo são importantes, né? A questão de termos uma coragem
guiada pelo Espírito Santo, o texto de 1 Tessalonicenses, a importância da multiplicação, né, de um compromisso a longo prazo, é isso que eu tenho falado com vocês do processo, esse acompanhamento no crescimento, e de uma mensagem, né, que faz sentido e seja sentida também, que seja percebida, né, a partir do nosso testemunho, né? E aí, eu queria que vocês lessem, então, esses textos que eu separei, e aí a gente, no início da semana que vem, a gente fala um pouquinho sobre isso. Aí eu encerro aqui com um texto clássico de Mateus 28, de 18 a 20, na seguinte direção, né? Às vezes a gente faz a ênfase, né, do ide por todo mundo e pregai o evangelho, e a gente coloca o adesivo no carro, né, do ide, e a gente coloca toda a nossa força, né, em relação ao ir, né, e a gente não percebe que tem a ver com o aspecto da dimensão da tarefa que nós vamos realizar, não é simplesmente ir, mas o que nós vamos fazer, né, no momento em que nós vamos, né, e aí o desdobramento dessa tarefa que temos para realizar, no meio do caminho, como a gente vai fazendo isso, e a compreensão, né, de que a capacitação para essa tarefa, ela vem do Espírito Santo, por isso nós podemos ter tranquilidade em relação a isso, e a motivação, né, dessa tarefa, que também está conectada agora com essa nossa compreensão bíblica um pouco mais clara, tá bom? Então, como nosso tempo aí já estava estourando, a gente acabou começando um pouquinho antes lá a sala, né, mas estourou aí os nossos 40 minutos, então vou deixar vocês terminando isso aí, essa leitura depois, e queria só para encerrar saber se alguém tem algum comentário, né, antes da gente desligar aqui. Eu não posso falar mais nada, né? Foi sua, Misael, que eu nem consegui seguir com a aula, tá vendo? Você fica fazendo pergunta, mas é para fazer mesmo, viu, gente? O que a gente pode começar a fazer depois é o seguinte, já que a gente está com esse negócio da limitação dos 40 minutos, a ideia é, de fato, a gente não cansar vocês nesse sentido, a gente pode fazer 2 etapas. A gente faz uma etapa de até 40 minutos, onde eu passo o conteúdo para vocês, e aí depois a gente faz uma coisa de abrir, e aí fica à vontade, quem precisar sair, tiver outro compromisso e tal, sair, a gente gasta mais uns 15, 20 minutos para ter exatamente esse tipo de pergunta que o Misael trouxe, e a gente poder conectar, tá bom? Então, a partir de semana que vem, a gente faz assim, até porque semana que vem, como eu disse, a gente tem um pouquinho mais de conteúdo, então eu vou precisar que a gente siga dessa maneira, tá bom? A gente gaste os nossos 40 minutos passando, né, essa ideia do conteúdo do discipulado, e aí depois vocês vão ter tempo para poder tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Quem pergunta? Oi, Jefferson. Não, porque eu só estou tentando, Jefferson, não ser injusto com os alunos que querem tirar dúvidas, né? Então, a gente foi. Não, então a gente pode fazer o seguinte, então, de outra maneira. Eu, como não Não, professor, tem que ouvir a turma. Eu acho que foi legal a ideia do senhor. Não, e outra coisa, Thierry, eu acho outra perspectiva. O Jefferson está levando, né, na questão de quando a gente passa, professores estão passando outras leituras para vocês como continuidade da aula, e eu não vou fazer isso. A minha ideia é que a gente tem um conteúdo em que a gente vai trabalhar aqui, vocês vão ver que o dia que tiver leitura não tem aula. Tem uma situação, tem 2 situações no semestre, a aula de vocês já está toda programada, toda planejada. Existem 2 situações em que vocês não vão ter aula em momento nenhum aqui naquele assunto. Uma é um texto
que vocês vão ter que ler. E aí vocês não vão precisar nem entrar, vocês vão ler na hora que vocês quiserem. E o outro é um vídeo que vocês vão ter que assistir, que também vocês não vão precisar entrar, vocês vão assistir na hora que vocês quiserem. Então, as outras aulas, o tempo que a gente vai ter, vai ser o tempo aqui. Então, se a gente está tendo esse tempo menor, o meu tempo não é de 40 minutos, né? O meu tempo, ele é 2 aulas, né, que são de 50 minutos, é 1h40. Nós estamos fazendo esses 40 minutos para não ficar cansativo. Agora, eu acredito que se nós não vamos ter essa coisa de ter a leitura e pesar, e acho que o fundamental para vocês, porque se fosse simplesmente para vocês terem leitura, como o Jefferson colocou, eu posso passar um monte de livro legal aqui para vocês, até o final do semestre, eu não preciso aparecer aqui mais, vocês leem, depois vocês entregam aí uma revisão dessa leitura. Eu acho que não é o propósito aqui, eu acho que não é o objetivo de vocês, nem o meu. Eu acho que o objetivo é fazer exatamente aquilo que o Misael fez. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes a gente gastar a nossa aula conversando, como o Misael levantou a situação, e a gente poder discutir a respeito disso, e ouvir o que os outros pensam a respeito disso, do que simplesmente a gente ter carga de leitura, tá bom? Então, a carga de leitura que vocês vão ter, eu já passei, é trabalho, aí não tem nada a ver com aula, né? Eu não vou ficar passando aula, a gente vai ter o nosso tempo de aula aqui. Então, nesse sentido, eu acho que, então, a melhor solução é, já que não é legal a gente parar para alguém perder, então a gente vai fazer a nossa aula, talvez, então, um pouco mais longa, quando a gente fizer nesse sentido. O que vocês acham? Como solução? Segue a proposta do senhor inicial, professor. Eu acho que aí sim ela fica, né, mais justa, porque nesse sentido a gente faz, e aí, sinceramente, quem não está afim de ficar naquele segundo momento, é melhor que não fique mesmo, né? Aí vai lá, vai ler outra coisa, vai fazer o que gosta, vai postar foto no Instagram, né? Aí fica à vontade. Agora, a gente vai estar aqui para tirar a dúvida daqueles que têm. Eu não posso deixar de tirar as dúvidas daqueles que têm, né, porque alguém vai sentir-se prejudicado ou não, tá bom? Uma boa, reverendo, porque eu Erasmo, porque aí o senhor consegue, né, dar o conteúdo completo que tem que ser passado e sem prejudicar vocês, né? Porque, assim, gente, sinceramente, é impossível, não dá pra gente. A gente tem, como eu disse lá, período, quando é presencial, de 2 horas, para exatamente isso. Você gastar 50 minutos com conteúdo, e você ter tempo de perguntas, de conversas, e de tirar dúvidas, e de apresentar casos, e trocar experiências, né, nos outros 50. Então, essa é a nossa perspectiva de uma aula que produz e que rende, né? Então, a gente vai caminhar dessa maneira. Então, a minha sugestão então a gente volta àquela ideia inicial, a gente começa conteúdo, 40 minutos, terminou aquele momento, a segunda sala, né, fique aí à vontade. Eu vou cobrar a presença da primeira sala, a segunda sala, para mim, vai ser só quem tiver o interesse para participar, tá bom? A partir de semana que vem, a gente começa dessa maneira. Pessoal, beijo no coração, tá? Tudo de bom? Qualquer coisa, grita. Obrigado, professor. Valeu.